O protelo é um animal insetívoro encontrado em algumas áreas da África. Ele está relacionado com as hienas, mas diferente das suas parentas, não caça animais grandes, sendo a principal fonte de alimento desse animal os insetos. Pode comer milhares de cupins em uma única noite, usando sua língua comprida e pegajosa. É um animal tímido e de hábitos noturnos, passando o dia em tocas subterrâneas. Essas tocas costumam ser de outros animais, mas também é capaz de criar sua própria toca. Ele é um comilão de cupins, podendo consumir até 200 mil em uma única noite. Mas faz algo que serve de exemplo para o ser humano, tomando cuidado para não destruir o cupinzeiro ou consumir todos os cupins, para que possa garantir uma fonte contínua de alimento. Se alimentando também de outros insetos, como larvas, ovos, pássaros e pequenos mamíferos. O período de reprodução normalmente ocorre no outono e primavera. A gestação leva de 90 a 110 dias, dando à luz de 1 a 5 filhotes. A sua expectativa de vida é de 15 anos em cativeiro. Podem ser caçados por conta da pele e muitas vezes mortos pelos cães de caças. A agricultura também é um impacto para o protelo devido ao uso de veneno. O baçarisca é um mamífero de hábito noturno que é encontrado desde o Panamá ao sul do México e em uma pequena área da Costa Rica. Vive em florestas úmidas, florestas montanhosas e florestas tropicais, podendo ser vista em áreas mais secas. É um parente do guaxinim e faz parte da mesma família. São animais solitários e se alimentam de frutas, insetos, pequenos vertebrados como répteis, anfíbios e roedores. No período de reprodução, que é onde se encontra um com outro da mesma espécie, sendo um encontro breve, já que a fêmea só fica receptiva para acasalar durante um dia. A gestação leva cerca de 2 meses e dá à luz a um único filhote. O seu estado de conservação é considerado pouco preocupante. Martineta, uma ave que coloca ovos na cor verde brilhante. A martineta é uma ave encontrada na Argentina, em uma pequena área ao sul do Chile. O seu nome científico é Eudromia elegans, sendo uma das aves mais bonitas da família Tinamídea. Como de costume nessa família de ave, as fêmeas são maiores que os machos, podendo medir aproximadamente 41 centímetros e pesar cerca de 840 gramas. No inverno é possível ver grandes números dessas aves juntas. Já no verão, o número diminui, podendo ser vistas grupos de até 7 aves. As fêmeas depositam seus ovos ao pé de uma árvore ou na mata. De 5 a 12 ovos, na coloração verde brilhante. Sendo ovos lindíssimos, que muitas vezes são capturados para serem vendidos no mercado negro ou para ser consumido. As fêmeas podem colocar seus ovos em diferentes ninhos, onde o macho é responsável pela incubação dos ovos e o cuidado com os filhotes. Seu estado de conservação é pouco preocupante. O colugo é um pequeno mamífero que tem a capacidade de planar. Existem 2 espécies de colugos, o colugo malaio e o colugo filipino. São animais difíceis de serem observados devido à sua timidez e são encontrados no sudeste da Ásia em florestas tropicais. Esses animais se locomovem entre as árvores planando, pois possuem membranas de pele que ligam os braços, as pernas e a ponta do rabo. Eles saltam de uma árvore para outra se esticando, e as membranas funcionam como asas, até nos lembra os morcegos.
Mas diferente dos morcegos que voam batendo as asas, os colugos não são capazes de fazer isso. Eles podem planar até 70 metros. O colugo é um animal de hábitos noturnos, por isso tem os olhos grandes e bem adaptados para que possa encontrar seu alimento, que são folhas, seiva, flores e frutos. Durante o dia se escondem em ocos de árvores ou descansam no alto das árvores. As suas garras têm a forma de ganchos, que ajuda o colugo a se agarrar nos troncos. Um dos seus predadores é a águia filipina, então a sua coloração serve como camuflagem, já que se aparenta aos troncos das árvores, sendo um meio de se livrar dos predadores. Os colugos são animais placentários, mas alguns aspectos se assemelham aos marsupiais. Os filhotes nascem com 60 dias e não são bem desenvolvidos. Durante os 6 meses de sua vida, estarão agarrados à barriga da sua mãe, onde se protegem à medida que vão crescendo. A mãe enrola o rabo e dobra parte da membrana, criando uma bolsa, e ficam bem agarrados aos pelos da mãe, que inclusive se locomove pela floresta planando. O planador maior é uma espécie de marsupial encontrado somente na Austrália e de hábitos noturnos, passando o dia escondido nos troncos das árvores e saindo à noite em busca de alimentos, planando de árvore em árvore, onde pode planar até 100 metros. É um marsupial do tamanho de um gambá, com orelhas grandes e peludas e um rabo longo. Antes acreditavam que existia somente uma espécie, mas para a surpresa dos pesquisadores foram descobertas 2 novas espécies e foram nomeadas em 2020. Assim como os koalas, esse animal se alimenta principalmente das folhas e brotos do eucalipto. São solitários. As suas pelagens variam de cinza, preto, branco, cinza acastanhado. Não emitem sons altos, o que faz pensar que se comunicam através de cheiros. No período de reprodução, a fêmea dá à luz a um filhote, uma vez no ano. Como são marsupiais, a fêmea tem uma bolsa onde ocorre o desenvolvimento. O desmame do filhote ocorre por volta dos 7 meses, onde passa a ser carregado pela mãe nas costas, se tornando independente por volta dos 9 meses e atingindo a maturidade sexual após os 2 anos de idade. A sua expectativa de vida é de 15 anos. O seu estado de conservação é considerado vulnerável. O pavão do Congo é uma das 3 espécies existentes de pavões. É a única espécie encontrada no continente africano, diferente de seus parentes, o pavão indiano e o pavão verde, que são encontrados em países da Ásia. É endêmico do Congo, ou seja, que só existe lá. O macho pode medir de 60 a 70 centímetros de comprimento. Embora a sua plumagem não seja tão chamativa quanto a dos seus primos asiáticos, o pavão do Congo é uma ave espetacular. O macho possui a coloração em tons azul com verde metálico e violeta, tendo parte do pescoço pelado e vermelho. Os pés cinzas têm um tipo de coroa na cabeça que é branca e se aparenta a cabelos. A fêmea pode medir de 60 a 65 centímetros de comprimento, tendo a coloração alaranjada, amarronzada e com a parte inferior em preto. O dorso é verde metálico. É a ave nacional do Congo. Essas aves são monogâmicas, ou seja, que têm um único parceiro. Os machos abanam as penas do rabo para atrair a atenção da fêmea no período reprodutivo. Não tem uma cauda glamurosa como seus parentes.
fêmea faz o ninho no solo, onde põe de 2 a 4 ovos marrons, e a incubação leva cerca de 28 dias. O macho ajuda no cuidado aos filhotes. Essas aves são vulneráveis devido às atividades humanas no seu território, como a agricultura, mineração, caça, coleta dos ovos. Tudo isso põe em risco a existência dessa ave com o passar dos anos. O cachorro vinagre é uma espécie de canídeo nativo da América do Sul e América Central, sendo a única espécie de canídeo brasileiro que caça em bando. No Brasil, sua distribuição abrange toda a região amazônica, regiões centrais e de Minas Gerais até Santa Catarina, e em países como Panamá, Equador, Colômbia, leste do Peru, Argentina e leste da Bolívia. Vive em uma variedade de tipos florestais, sendo vistos principalmente próximo a rios, que são tão adaptados a esse tipo de ambiente que possui membrana interdigital, aquela pele que fica entre os dedos que permite que os animais nadem muito bem. Acreditam que algumas tribos indígenas criavam esses animais como bichos de estimação. São carnívoros, se alimentando principalmente de crustáceos, aves, anfíbios, cutias, tatus, vacas e também podem se alimentar de animais bem maiores, como as capivaras e emas. Caçam animais tanto em terra quanto na água. Os cachorros vinagres se alimentam somente de carne. É o menor canídeo brasileiro, sendo considerados mais sociais os canídeos de pequeno porte. É um animal de hábitos diurno e à noite se recolhe. Vive em grupos familiares pequenos de até 12 indivíduos, onde há um casal dominante que é responsável pela reprodução. Os cachorros vinagres subordinados ajudam a criar os filhotes do casal dominante. O seu período reprodutivo ocorre 2 vezes ao ano. A gestação leva cerca de 67 dias, onde nascem por ninhada de 4 a 6 crias, e atingem a maturidade sexual por volta de 1 ano, e a sua expectativa de vida, 10 anos. A abetarda de cor é encontrada no sul e oeste da África, sendo vista em áreas de savanas, incluindo desertos e áreas áridas com pouca vegetação. É uma ave grande, os machos podem medir de 1,20 m a 1,50 m de comprimento, enquanto as fêmeas de 1 a 1,20 m. A sua envergadura de asa pode variar de 2,45 a 2,80, podendo pesar de 7 a 18 quilos, mas já foram encontrados indivíduos que ultrapassavam esse peso. Os machos se exibem para atrair a atenção das fêmeas, inflam as bolsas, formando um tipo de balão no pescoço. É uma das 4 espécies de abetardas existentes. Essa ave é solitária, se alimentando principalmente de insetos, sementes, pequenos vertebrados. É uma ave arisca e desconfiada. Quando se sente ameaçada, corre, mas pode voar. No período de reprodução, os machos tentam cruzar com o maior número de fêmeas possível. A fêmea faz seu ninho em um buraco raso no solo e o macho não participará do cuidado aos filhotes. Põe 2 ovos na cor azeitona. O período de incubação leva 27 a 30 dias. Predadores são os leões, as chitas, leopardos e outros animais africanos. O seu estado de conservação é considerado preocupante. Os ratos toupeiras cegos são 9 espécies de roedores que têm pequenos olhos ou os olhos totalmente atrofiados. Vivem nas regiões do Mediterrâneo Oriental e Mar Negro. São chamados de toupeiras, mas não fazem parte da família das toupeiras.
Os seus corpos são cilíndricos e peludos, membros curtos e grandes dentes incisivos que nunca param de crescer e devem ser desgastados. Os pés e as garras são pequenos para um cavador, mas isso não é um problema para eles, já que usam seus dentes para fazer os seus túneis. A gestação leva cerca de 1 mês, podendo dar à luz de 1 a 5 filhotes. Algumas dessas espécies correm sério risco de desaparecer. O gato pescador, nome científico Prionailurus viverrinus, é um dos felinos que mais ama comer peixe. Para conseguir capturá-los é bem adaptado com 2 camadas de pelos, tendo uma bem densa que fica próxima à pele, impedindo que a água alcance. A outra camada é comprida. Suas unhas não ficam totalmente retraídas. É uma adaptação na hora de capturar os peixes. Tem membrana interdigital que permite que esse animal nade muito bem. Mas seu principal alimento são os peixes. No período de reprodução, a fêmea dá à luz normalmente de 2 a 3 filhotes. E a gestação leva 65 dias, onde serão amamentadas até os 6 meses de idade. A perda de habitat e a poluição das águas nas regiões a qual vive tem levado essa espécie a declínio. É considerado como ameaçado de extinção. Nos últimos anos, foi extinto de algumas áreas da Índia. A sua expectativa de vida em zoológico é de 10 anos. O furão grande faz parte da família dos mustelídeos, como as martas, doninhas, texugos e outros. Esse animal é encontrado na América do Sul e Central, desde o sul do México, Bolívia e norte do Brasil. Costuma viver em florestas tropicais. Normalmente é visto próximo a riachos e rios. É um animal com um corpo alongado e pernas curtas, medindo cerca de 55 centímetros de comprimento e o rabo 20 centímetros. Conhecido no Brasil popularmente como furão grande, furdo ou aracambé. É um animal ativo tanto de dia quanto à noite e são vistos frequentemente em pares ou em pequenos grupos, provavelmente familiares. Se comunicam através de vocalizações, se abrigam em buracos de árvores, fendas de rochas ou criam seus próprios abrigos. São animais carnívoros que se alimentam de mamíferos, aves, répteis, anfíbios e ovos. Os animais que pertencem à família dos mustelídeos são bastante conhecidos por caçarem animais muito maiores que eles. No período de reprodução, a fêmea dá à luz até 5 filhotes, mas normalmente tem 2. Os filhotes têm um desenvolvimento rápido, atingindo a maturidade sexual em poucos meses. A principal ameaça é a caça e perda de habitat. Os calaus terrestres são aves originárias da África. Vivem nas savanas se movendo no solo com passos lentos em busca de alimentos. E existem 2 espécies. São considerados carnívoros e a sua alimentação consiste de répteis, sapos, caracóis, insetos e animais até o tamanho de uma lebre. É uma ave de porte grande, podendo medir mais de 1 metro de comprimento e pesar de 3,5 kg a 6,2 kg. A sua envergadura de asa de 1,20 m a 1,80 m. Eles vivem em grandes áreas de savanas, com árvores grandes para fazer seus ninhos. Vivem em grupos de 5 a 10 calaus, onde há adultos e juvenis. A fêmea põe de 1 a 3 ovos que são colocados no início da temporada de chuvas, e o período de incubação leva de 40 a 45 dias.
e os filhotes ficam aos cuidados dos pais entre 1 ou 2 anos, dependendo das condições climáticas. Um período longo que leva essa ave a ter filhotes a cada 3 anos. É considerada como ave em extinção e está ligada à sua baixa taxa de reprodução e outros fatores ambientais, como a perda de habitat para dar lugar à agricultura, também tem contribuído, e a caça. O porco formigueiro, conhecido em muitos países como a advac, esse nome vem da língua africans, que significa porco da terra. Apesar de ser chamado assim, não tem parentesco com os suínos. Esse animal, que parece ter focinho de porco, garras de tatu, rabo de canguru, pelo de rato, é um animal bastante incrível com orelhas de coelho. E com uma língua pegajosa como a dos tamanduás, pode pesar de 40 a 80 quilos. A sua altura, 1 metro. São animais noturnos que passam o dia dentro das suas tocas subterrâneas para fugir do calor e se livrar dos grandes predadores da África. São ótimos cavadores que cavam rapidamente as suas tocas, com garras fortes que são afiadas como navalha. Ao pôr do sol, esses animais saem em busca de alimentos, sendo os insetos a principal alimentação, mas também comem pequenos roedores e frutos. Assim como os tamanduás, eles amam comer cupins e formigas, onde percorre vários quilômetros durante a noite em busca. Usa sua língua pegajosa para se banquetear. Ele pode fechar as narinas para evitar que a poeira e os insetos entrem. A pele grossa do seu focinho protege contra as picadas. As suas tocas servem de moradias para outros animais, inclusive para os javalis. Os seus maiores predadores são os leões, leopardos, hienas. Pode emitir um cheiro forte da sua glândula anal, que é usado para sua proteção. Seu período gestacional leva cerca de 7 meses. A fêmea possui 2 tetas e no período reprodutivo dá à luz a um único filhote. Seu estado de conservação, segundo a IUCN, é considerado pouco preocupante. Esse animal tímido de hábitos solitários que inclusive nos lembra uma paca, não é verdade? Mas não sendo um roedor, é o chevrotaim manchado indiano, ou também conhecido como cervo-rato. Seu nome científico é Masciola indica. Das 12 espécies de cervos-ratos encontrados na Índia, esse aí é o menor. Os cervos-ratos são os menores ungulados com cascos do mundo. O chevrotaim manchado indiano é endêmico do subcontinente indiano. É encontrado principalmente na Índia, com registros no Sri Lanka. Sua altura é de 25 a 30 centímetros até a cernelha e o seu peso de 2 a 4 quilos. Não possuem chifres, em vez disso os machos possuem caninos. Vivem solitários buscando parceiros no período de reprodução. As fêmeas escolhem um macho para acasalar. Ela dá à luz de 1 a 2 filhotes em um lugar isolado. Por ser um animal pequeno, o que não falta são predadores, como águias, pintons, gatos selvagens, chacais e lagartos monitores. Algo que ameaça esses animais são a caça e frequentes incêndios florestais. Num bioma chamado Chaco, onde muitos animais não se adaptariam, vive o taguá. É um parente do caititu e da queixada, como vocês podem ver as semelhanças. Era um animal considerado extinto porque antes só havia relatos de fósseis, sendo descrito em 1904, mas em 1970 esses animais foram encontrados na natureza. É endêmico do Chaco, bioma que lembra a caatinga, seco, com poucas árvores grandes, arbustos espinhosos. O Chaco faz parte da Argentina, Paraguai e Bolívia. É considerado um dos mais raros entre as 3 espécies, já que a sua distribuição é muito pequena. Tem hábitos diurnos, vivendo em grupos com até 20 indivíduos.
É maior que a queixada e o catitu, podendo medir 1,10 m de comprimento. Apesar de se aparentar aos porcos, não faz parte da mesma família. O seu estômago é como o dos ruminantes, mas com menos compartimentos. Seu estado de conservação é considerado como preocupante, já que é um animal que vive somente no chaco e as suas áreas estão sendo destruídas, dando lugar a grandes fazendas. A caça furtiva, uma doença que não foi identificada, também tem reduzido suas populações. O pacarana é o terceiro maior roedor do mundo, ficando atrás somente da capivara, que ocupa o primeiro lugar, e do castor, que ocupa o segundo lugar. Mede de 73 a 79 centímetros e a cauda 20 centímetros. Tem o corpo robusto, pernas curtas e grossas. Pode pesar de 10 a 15 quilos, tendo uma pelagem que varia de preto, marrom e cinza, com listras brancas pelo corpo que nos lembra a paca. É um animal dócil, mas quando se sente ameaçado pode usar os seus dentes potentes e as suas garras para se defender. Esses animais se abrigam em fendas onde muitas vezes são alargadas com suas garras fortes. O seu nome pacarana vem do tupi, rana em tupi significa parece, e paca, o animal, então o significado é se parece a uma paca, devido à sua pelagem e tamanho. O seu nome científico é de nomes branique, é encontrado em países como o Brasil, foi visto no estado do Acre e oeste do Amazonas, e em países como Venezuela, Colômbia e Peru. Ainda é um animal pouco conhecido. Inclusive, por ser tão raro, algumas vezes chegaram a pensar que estava extinto. Vive em grupos familiares composto por um macho, uma fêmea e 2 ou 3 filhotes. Ao anoitecer, o membro maior do grupo, que costuma ser o macho, sai da sua toca, emitindo grunhidos e estalo com os dentes para se comunicar com os outros membros do grupo, averiguando se a área está segura. Volta em seguida e sai com os demais membros do grupo em busca de alimentos. No período reprodutivo, a fêmea dá à luz geralmente a 2 filhotes, e a gestação leva de 222 dias a 280 dias. As fêmeas têm 4 pares de mamas. Segundo a IUCN, é considerado uma espécie vulnerável devido à redução do seu habitat. O calau ruivo é uma das várias espécies de calaus. É encontrado somente nas Filipinas e é a maior espécie de calau do país. Vivendo em florestas tropicais úmidas de baixa altitude. O macho é maior que a fêmea e a cor dos olhos castanho, enquanto a cor dos olhos da fêmea são azuis. Às vezes é chamado de relógio das montanhas por causa do seu canto periódico do meio-dia. São onívoros e grandes dispersores de sementes, desempenhando um papel importantíssimo para a natureza. É ilegal a caça ou ter em cativeiro, mesmo assim é caçado para o comércio ilegal de animais. Assim como as outras espécies de calaus, no período de reprodução a fêmea busca um oco de uma árvore e se fecha dentro, deixando uma frecha. O filhote e a fêmea serão alimentados pelo macho. O período de nidificação pode levar de 4 a 6 meses. O calau ruivo é considerado uma espécie vulnerável. Os caçadores escalam as árvores para capturar a mãe e os filhotes, para vender no comércio ilegal. A caça esportiva e para o consumo da carne é registrada em todo o seu território. Esse carinha fofinho que você está vendo é encontrado na ilha de Java, na Indonésia. O seu nome é cervo-rato, mas apesar de ser chamado assim, não é um cervo, pois não faz parte da família Cervidae. É pequeno, do tamanho de um gato, medindo cerca de 45 centímetros de comprimento, a sua altura 30 centímetros e o seu peso de 1 a 2 quilos. Vivem em florestas tropicais e têm hábitos crepuscular, ou seja, estão ativos durante a luz fraca do amanhecer e entardecer, mas podem ser vistos durante o dia e a noite. Embora não possuam chifres, os machos adultos têm caninos grandes, que são usados para se defender. As fêmeas não apresentam as presas.
As fêmeas podem entrar no cio em qualquer período do ano. A gestação dura em torno de 4 meses e meio, onde geralmente tem um filhote, podendo haver casos de gêmeos. Nasce pesando cerca de 300 gramas. Os filhotes, 30 minutos após o parto, já são capazes de ficar de pé. Em 2 semanas já estão comendo alimentos sólidos. São desmamados com cerca de 12 semanas, atingindo a maturidade sexual por volta de 5 meses. A sua expectativa de vida é de 14 anos em cativeiro. Esse animalzinho é caçado para ser vendido no mercado de animais de estimação ou para o consumo da carne. Os humanos reduziram bastante o número de cervos-rato, sendo muito vulneráveis quando são caçados à noite, ficando paralisados com o foco da luz. Outra coisa que contribui para o seu declínio é a perca de habitat, que são predados por felinos, aves de rapinas, cobras e outros animais. O canal Descobrindo Animais apresenta o incrível gato do deserto, um dos felinos que vivem nas piores condições do planeta. Vamos ao vídeo. O deserto da Arábia é um dos ecossistemas mais severos do planeta. Mas isso não é um problema para o gato do deserto. O gato do deserto ele se aparenta ao gato doméstico. É um animal adaptado para viver em condições extremas e hostis, onde a areia pode atingir temperatura de 80 graus Celsius. O suficiente para queimar os pés de vários animais. Mas para o gato do deserto não é um problema, já que as palmas dos seus pés são protegidas por pelos. O pelo é espesso, que ele protege do calor do dia e mantém aquecido durante as noites frias. Vive sem água, porque viver sem água para ele não é um problema, pois seu corpo se adaptou obtendo a umidade que necessita na alimentação, mas podendo beber água quando disponível. Durante o dia, o gato do deserto costuma ficar em tocas para fugir do calor escaldante. À noite são mais ativos e saem para caçar, já que vive em ambiente hostis onde a alimentação é escassa. Pode percorrer distância de até 8 km em uma única noite, em busca de alimentos, sendo animais pouco estudados e pouco se sabia desse animal até o ano de 2015. Bilby é um marsupial que é encontrado somente na Austrália. Antes da chegada dos europeus, os bilbis eram numerosos. É um animal de hábitos noturnos, passando boa parte da sua vida em suas tocas subterrâneas, sendo ótimo cavador. Os machos são maiores que as fêmeas, podendo medir 55 centímetros e pesar cerca de 2,5 kg. As suas pernas se assemelham à dos cangurus, mas diferente dos cangurus que saltam, os bilbis se locomovem semelhante aos coelhos. Esses animais são onívoros, ou seja, se alimentam de uma variedade de alimentos, como insetos, frutas, lagartos e pequenos mamíferos. Podem ser predados por animais nativos, como as águias, as píntons e lagartos monitores, e espécies que foram introduzidas, como a raposa vermelha, gatos selvagens e dingos, que são responsáveis pela maior parte das mortes dos bilbis. É um animal solitário que busca um parceiro no período reprodutivo, podendo se reproduzir durante todo o ano. E tem um dos períodos de gestação mais curto entre os mamíferos. As fêmeas podem ter até 4 ninhadas durante o ano, e a gestação dura cerca de 12 a 14 dias. Dão à luz normalmente de 1 a 2 filhotes, que vão para a bolsa, onde continuará o desenvolvimento, que durará de 75 a 80 dias. A entrada da bolsa é virada para trás para evitar que caia areia no filhote enquanto a mãe está cavando. Em cativeiro pode viver 11 anos, mas a maioria vive de 6 a 7 anos. Maravilha, hein, pessoal? Esse aí é o búfalo vermelho da floresta, também conhecido como búfalo do Congo e búfalo anão. É a menor subespécie do búfalo africano. Seu nome científico, Syncerus cafernanus, sendo a única subespécie que ocorre principalmente nas florestas tropicais da África Central e Ocidental.
Enquanto o búfalo do cabo pode pesar até 900 quilos e formar rebanhos com mais de 1.000 indivíduos, o búfalo da floresta não ultrapassa os 300 quilos, o que representa 1/3 do peso corporal do búfalo do cabo. O búfalo do cabo é o búfalo africano, aquele que estamos acostumados a ver em documentários, sendo atacados por leões ou enfrentando eles. Os rebanhos do búfalo vermelho não ultrapassam os 30 indivíduos. O rebanho costuma ser formado por 1 ou 2 machos adultos, algumas fêmeas, seus filhotes juvenis. As suas populações foram bastante reduzidas nas últimas décadas, inclusive foram extintos de algumas áreas devido à caça. A destruição das florestas também tem contribuído, mas a caça é a maior ameaça. Inclusive, o homem é seu maior predador, já que não tem tantos predadores. Sobreviver na natureza não é tarefa fácil para bicho nenhum, pois todos os dias correm sério risco de vida. Alguns animais vieram com adaptações incríveis, e um desses animais é a zebra rabo de aranha. Seu nome científico, Pseudocerates urarachnoides, sendo encontrado somente nas montanhas do Irã. É uma serpente peçonhenta que se alimenta principalmente de pássaros. Pertence à família Viperidae. É endêmica do oeste do Irã e foi descrita em 2006. Como outras víboras do gênero Pseudocerates, as escamas acima dos olhos dão a aparência de chifres. A ponta do rabo tem uma extremidade em forma de bulbo, que é delimitada por longas escamas inclinadas, que lhe dão a aparência de uma aranha, e é usada para atrair pássaros insetívoros, dentro de um alcance impressionante. Na hora de caçar, a víbora, que tem a tonalidade das rochas, fica quietinha e camuflada, quase invisível, só mexendo o rabo com movimentos como de uma aranha, que para os animais insetívoros é algo bastante suculento. Ela foi descoberta pelos cientistas em 2006, mas só em 2015 que conseguiram observá-la usando a cauda para caçar aves. Os passarinhos, quando vê o movimento da falsa aranha, voam em sua direção e pronto para abocanhá-lo, mas é surpreendido por um bote certeiro. Como um relâmpago, captura o passarinho injetando uma potente dose de veneno. Em algumas partes da Ásia vagam rebanhos de chirus, um animal que sobrevive a temperaturas terríveis, sendo bastante ágil. É conhecido também como antílope tibetano. Ele é bastante conhecido no continente asiático, inclusive já foi até escolhido como mascote dos Jogos Olímpicos de 2008 em Pequim. O chiru é endêmico do Planalto tibetano, podendo ser encontrado em estepes alpinas entre 3.200 a 5.500 metros acima do nível do mar. Gosta de áreas abertas ao norte da Índia e em certas regiões da China e Nepal. Há um dimorfismo acentuado, já que os machos possuem chifres e as pernas têm listras pretas. Os chifres podem medir uns 60 centímetros. Diferente dos caprinos, os chifres não crescem durante toda a vida. Os machos usam os chifres para se defender, demonstrando poder principalmente no período de reprodução. São cautelosos e rápidos, podendo atingir 80 km quando estão fugindo de predadores, e costumam ser os linces, leopardos da neve, lobos e raposas vermelhas. Entram no cio de novembro a dezembro. Cada macho dominante forma um harém com cerca de 12 fêmeas. As fêmeas se afastam do grupo quando vão dar à luz e se juntam novamente no final do outono. Dão à luz a um filhote. O nascimento ocorre nos meses de junho a julho e a gestação leva cerca de 6 meses. Estima-se que sua expectativa de vida seja de 10 anos. É protegido na China, onde há 3 reservas naturais. Sua população caiu muito na década de 90 devido à caça,
já que a sua lã é bastante valorizada devido à capacidade de aquecer no inverno rigoroso. Por isso, o governo chinês tomou medidas de proteção e pouco a pouco a sua população está voltando a ser numerosa. Este animal, que tem o tamanho corporal de uma marmota e com a aparência de um roedor, é o damão do cabo. Não é um roedor, tendo como parentes o elefante e o peixe-boi. Embora não se pareça nada com esses animais, mas unido geneticamente por um antepassado. Este animal tem dentes, dedos nas patas e estrutura craniana muito semelhante à dos elefantes, segundo alguns cientistas. Existem 4 espécies. A espécie arborícola pode ser muitas vezes vista com a espécie damão do cabo, inclusive os filhotes podem até brincar. Quando saem dos seus esconderijos, o macho alfa age como sentinela, vigiando tudo ao seu redor. Quando pressente o perigo, o macho dá um grito agudo e o restante do grupo corre para os seus abrigos nas rochas. Os seus predadores podem ser águias, chacais, leopardos e N outros animais carnívoros, e a sua visão é excelente, podendo detectar um predador a 900 metros de distância. A gestação é bastante longa para um animal com esse porte, levando cerca de 8 meses, e o filhote já nasce bastante desenvolvido, se aparentando aos adultos, com os olhos e orelhas abertos e a pelagem densa como a dos seus pais. Com 3 dias já estão provando alimentos sólidos. Os filhotes, inclusive, se alimentam das fezes dos demais. Este hábito ajuda a obter bactérias de que seu estômago necessita para digerir plantas. Os demais do grupo ajudam no cuidado aos filhotes. Esse aí é o Jupará, conhecido também como macaco da noite. Seu nome científico é Potus flavus, dado em grande parte do Brasil, mas apesar disso é pouco conhecido e raramente é avistado. Mesmo sendo chamado de macaco, não tem parentesco com eles. Seus parentes são os coatis e guaxinins, já que faz parte da família Procyon. O Jupará possui o rabo prênsil, que ajuda a se segurar nas árvores e se equilibrar. A sua cauda é grande, pode medir de 40 a 76 centímetros. Há indivíduos que o peso ultrapassa os 4 quilos. Se alimentam de néctar, mel, flores, frutas, pequenos vertebrados, ovos e outros alimentos que estiverem disponíveis. 90% da sua dieta é composta por frutas. Sua visão é boa, uma adaptação para enxergar à noite, é que é um animal noturno. Conta com uma audição excelente. Passa a maior parte do tempo nas copas das árvores. Ele tem um papel importantíssimo para o meio ambiente, já que poliniza as flores, enquanto está se alimentando do néctar. Os pólenes grudam nos pelos do focinho e bigodes, e quando busca outras flores, acaba levando os pólenes, o que ajuda na polinização. A sua língua é fina e comprida, podendo medir 13 centímetros, que ajuda quando se alimenta dos cupins e formigas. É um animal fascinado por mel, inclusive recebe o nome de urso de mel em alguns lugares. O Jupará ama o cacau e acaba semeando as plantas em várias partes da floresta. Inclusive foi homenageado na Bahia, uma fundação que tem o objetivo de trabalhar com o cacau orgânico, pois o nome da fundação é de Jupará. Esse animalzinho pequenininho e esquisito é a toupeira d'água, nome científico Galemes pirenaicus. É endêmico de regiões da Península Ibérica em países como Espanha, França e Portugal. É um pequeno mamífero semiaquático que pode medir de 11 a 16 centímetros sem um rabo. O seu rabo mede cerca de 14 centímetros. É bem adaptado para a água, com membranas interdigitais nas patas. O seu maior predador é o visão americano, que foi introduzido em alguns países europeus para a produção de pele há muitos anos atrás. E hoje em dia, como fugiram desses lugares, se multiplicaram na natureza e é um dos maiores caçadores da toupeira d'água.
Inclusive há projetos para capturar os visões para que assim diminua suas populações na natureza. Mas também outros predadores são as lontras, aves de rapinas, peixes e outros carnívoros. Uma das aves com o método de caça mais impressionante é a garça preta. Essa ave é encontrada em alguns países africanos, como Senegal, Sudão, África do Sul e Madagascar. Ela anda devagar sobre as águas, abre suas asas sobre a cabeça com um guarda-chuva e usa a sombra para atrair os peixes. Quando os peixes vão se abrigar, são capturados. O seu estado de conservação, segundo a IUCN, é considerado como pouco preocupante. O bong é um antílope que é encontrado na África, em florestas tropicais com vegetação rasteira. O seu nome científico, Tragelaphus euriceros. São reconhecidas duas subespécies, que é o bong ocidental, encontrado em áreas de florestas tropicais, sendo seu estado considerado quase ameaçado, e o bong oriental. Seu estado é criticamente ameaçado. São vistos em bandos normalmente de 10 indivíduos e raramente fazem barulhos para se comunicar. No período reprodutivo, o macho acasala com uma única fêmea. A destruição das suas áreas para dar lugar à agricultura, extração de madeira e a caça pela sua carne e também a caça esportiva põe em risco a sobrevivência desses belos animais. A marieleque é um pássaro que pode ser encontrado desde o México até o sul do Brasil, dependendo da espécie e subespécie. O que chama mais atenção nesses pássaros é a sua crista de penas, que tanto o macho quanto a fêmea possui. Raramente mostram leque na natureza. Em situações especiais, como por exemplo quando são pegas e ficam com o leque e o bico aberto, movimentando a cabeça de um lado para o outro, uma maneira de defesa para afugentar os possíveis predadores. No período reprodutivo, o leque é usado durante o cortejo para atrair as fêmeas. Os machos têm o leque em tons vermelho e azul com pintinhas pretas, e a fêmea azul amarelado com pintinhas pretas. O ninho da marieleque do sudeste é comprido, podendo medir de 30 cm a 1 metro de comprimento. Põe 2 ovos em tons avermelhados, rosados e marrons. Os ovos e filhotes ficam num espaço pequeno na parte de baixo do ninho. O ninho é construído com raízes finas, folhas, samambaias e musgos. A incubação leva 22 dias, um período longo em comparação a outras aves do mesmo tamanho. Tamanduaí, o menor tamanduá do mundo. O seu nome científico é Cyclopes didactylus e é conhecido popularmente como tamanduá cigarra, tamanduá anão, tamanduá seda e outros. É uma espécie difícil de ser encontrada, já que é pequeno e fica nas copas das árvores, passando o dia dormindo e saindo à noite em busca de alimentos. É encontrado no norte e nordeste do Brasil, nos países como Suriname, Guiana Francesa, Venezuela e na Ilha Trindade. Quando se sente ameaçada, assume a postura defensiva, erguendo-se sobre as suas patas posteriores e colocando as patas frontais próximas à face, com suas garras afiadas para intimidar seus predadores. A gestação dura entre 120 a 150 dias e dá à luz a um filhote que será carregado nas costas. Diferente das outras espécies de tamanduás, os machos dessa espécie ajudam nos cuidados aos filhotes. Algo que põe em risco a vida desse animal é a destruição do seu habitat, sendo uma espécie rara e pouco estudada. A galinha da pradaria, ou tritrais da pradaria, é uma espécie de ave nativa da América do Norte. O seu nome científico, Tympanichus cupido.
Pode pesar até 2 quilos, tem longas penas nos pescoços que se assemelham a chifres quando erguidas, chamadas de penas de pinai. As bolsas nos pescoços dos machos variam de laranja a amarelo. No período reprodutivo, os machos se exibem com extravagantes danças e emitem vocalizações estrondosas que podem ser ouvidas por 1 milha de distância, com bolsas localizadas nas laterais do pescoço que amplificam as vocalizações, quando as bolsas são infladas. As exibições podem durar até 2 meses. A temporada de reprodução geralmente começa no final de março e vai até abril. Os machos estabelecem locais para se exibir às fêmeas. Há confrontos. O macho dominante pode ter até 90% das fêmeas. Após o acasalamento, as fêmeas vão em busca de locais para construir seus ninhos, onde põem de 5 a 13 ovos por ninhada. O período de incubação leva de 23 a 24 dias. Os filhotes ficarão aos cuidados das mães de 8 a 10 semanas, tendo uma taxa de mortalidade bastante alta. A galinha da pradaria quase foi extinta em 1930 devido à caça e à perda de habitat. Era abundante em 1800, mas a caça e a redução das áreas para dar lugar à agricultura puseram essas aves em declínio, como outras espécies de aves da pradaria. Está listada como vulnerável pela IUCN. Os seus predadores naturais são as raposas, aves de rapina, linces e o homem sendo a principal ameaça, porque ainda é muito caçada. Esse camarada que parece a mistura de um pato com uma galinha é o taxã, nome científico Chalna torquata. Esse malandrinho é encontrado naquelas bandas do Mato Grosso do Sul, São Paulo, região sul e alguns países vizinhos. Medem cerca de 80 centímetros e pesam 4 quilos. Inclusive, o casal pode cantar em dueto. Algo interessante é esse esporão que ela tem na ponta das asas. Não é usado para lutar. São aves monogâmicas, ou seja, que não pulam a cerca. Vivem apenas com um único parceiro. Constrói um enorme ninho em arbusto ou árvores pequenas sempre sobre a água, onde colocarão de 2 a 7 ovos, que serão incubados durante 45 dias. Seu estado de conservação é considerado como pouco preocupante. Os cous são animais nativos da Austrália e Nova Guiné, ou seja, que são encontrados somente lá. Existem 6 espécies e 4 são encontradas na Austrália e 2 na Nova Guiné. Seus pesos e tamanho variam dependendo da espécie, podendo medir de 45 a 1,10 m de comprimento e pesar de 300 gramas a 7 kg. Tem a coloração marrom ou preta, mas a única espécie que possui as 2 colorações é o cou oriental, que pode ser tanto preto como marrom. A maior espécie é o gato-tigre. São animais de hábitos noturnos, passando o dia em suas tocas, tendo a noite para caçar. Os cous são parentes do diabo da Tasmânia, fazendo parte da mesma família. São animais solitários, mas podem interagir com outros da mesma espécie. No período reprodutivo, buscam parceiros. São principalmente carnívoros. No inverno, ocorre o acasalamento. Da fêmea engravida, a dobra da sua barriga se transforma em uma bolsa, que tem a abertura para trás. A gestação leva 21 dias e o filhote nasce do tamanho de um grão de arroz. A partir daí, o seu desenvolvimento será dentro da bolsa. Podem nascer até 18 filhotes, mas somente 6 sobrevivem nas 2 primeiras semanas, já que a mãe possui somente 6 tetas. Os sobreviventes ficarão na bolsa por mais 8 semanas. E na 9ª semana eles deixam a bolsa. Algo que põe em risco a vida do cou do norte foi a introdução do sapo cururu em 1935, onde vários cous morrem envenenados ao se alimentar desse sapo. Outros animais que foram introduzidos, como a raposa e o gato,
também interfere na sua sobrevivência, podendo matar os couros e competir por alimentos. Seu nome fazão cáculos é chamado assim devido ao seu canto. Nome científico: Bucrasia macrolofa. Encontrado em países como Nepal, Índia, Afeganistão, Tibete e China. O dimorfismo nessas aves é bastante aparente, já que a plumagem do macho é bem chamativa, com tufos de penas na cabeça que podem ser movimentados, usados principalmente no período de reprodução. Enquanto a fêmea tem a plumagem marrom com listras pelo corpo. São aves que podem levar uma vida solitária ou em grupos. Os grupos costumam ser formados no inverno. Algumas aves vivem em pares, já que é uma ave monogâmica. Essas aves são caçadas devido à sua beleza, para servir como ave ornamental ou para o consumo da sua carne, e são predadas por animais carnívoros. A viscátia do sul é um roedor que parece a mistura de um coelho com uma chinchila. Sua face tem uma expressão triste e sonolenta. Vivem em pequenos grupos e estão ativas principalmente ao amanhecer e ao anoitecer, ficando escondidas durante o restante do dia, sendo vistas sobre as rochas, tomando sol, se limpando ou descansando. São caçadas por aves de rapinas, raposa, pelo gato andino e também pelo homem por causa da sua carne e pele. Seu estado de conservação é considerado como pouco preocupante. O pentauro do açúcar é um marsupial encontrado ao leste e norte da Austrália. Recebe esse nome devido à sua predileção por alimentos açucarados, como seiva e néctar. O que mais nos chama a atenção são as membranas que se estendem das pernas dianteiras até as traseiras. Planar no ar é um meio eficiente para encontrar alimentos e fugir de predadores. É um animal onívoro, podendo se alimentar da seiva das árvores e insetos. Por ser um animal fofinho, atualmente tem sido criado como um animal de estimação, pois são meigos e brincalhões. Tem hábitos noturnos, dormindo a maior parte do dia e começando as suas atividades ao anoitecer. Como é um marsupial, o filhote passa do útero para uma bolsa e permanecerá na bolsa cerca de 60 dias. Embora sejam ameaçados por animais selvagens, incêndios e desmatamento para a agricultura, esses animais têm suas populações estáveis e sua expectativa de vida é de 10 anos. Os jerboas são 33 espécies de roedores que são encontradas em desertos da Europa Oriental, Ásia e Norte da África. Tem a aparência de um rato com pernas de cangurus, que são usadas para saltar evitando as areias quentes dos desertos e fugir dos seus predadores. Apesar de um jerboa adulto medir menos de 15 centímetros, dependendo da espécie, eles conseguem saltar 1,80 m de altura. As caudas são longas que podem variar de 7 a 25 centímetros. Algumas espécies têm as orelhas bem compridas e outras têm as orelhas mais pequenas. Mas em todas as espécies os braços são curtos e as pernas extremamente longas. A pelagem geralmente é na cor amarela, o que ajuda a se camuflar nas areias do deserto. Tem hábitos noturnos, passando o dia em suas tocas e à noite sai em busca de alimentos, como sementes, pequenos insetos, de onde retiram toda a água que necessitam para sobreviver, já que vivem em áreas desérticas, e encontrar água não é nada fácil. São velozes, podendo atingir até 24 km por hora. Normalmente fazem suas tocas perto de áreas de vegetação ou em meio das rochas para evitar os predadores e sempre há uma rota de fuga alternativa. A sua audição é excelente, o que lhes ajuda a fugir dos predadores. E a expectativa de vida, 6 anos.
Costumam ser predados por algumas espécies de coruja e cobras. Primata fofinho, mas que esconde um grande segredo, pois a sua mordida é capaz de apodrecer a carne. Os sloths são os únicos primatas venenosos do mundo, sendo encontrados no subcontinente indiano, sudeste asiático, China e arquipélago malaio. É fofinho que faz lembrar um bichinho de pelúcia, possui olhos grandes que são uma adaptação à vida noturna, e existem 8 espécies documentadas. No período de reprodução, a fêmea dá à luz a um filhote e a gestação leva cerca de 6 meses. Sua expectativa de vida é de 14 anos. Os seus predadores são as cobras, águias e orangotangos, e o homem, que é o pior de todos. E a sua mordida não é brincadeira. Os sloths com essa carinha fofinha é capaz de fazer algo que nenhum outro primata é capaz de fazer. A sua mordida é potente, podendo perfurar o osso. A carne da vítima apodrece. Já foram vistos outros sloths com a metade da face podre devido às mordidas. Eles têm glândulas embaixo das axilas e, quando lambem essas glândulas, secretam toxinas na saliva. E glândulas na parte interna das patas dianteiras. Quando as duas toxinas se misturam, se tornam um veneno mortal. Esses animais se encontram na lista de animais em extinção, devido à destruição do seu habitat, comércio ilegal de animais exóticos e à medicina tradicional. Tem sido uma das maiores causas para o seu declínio. O condor andino é a maior ave voadora do mundo. Como o nome já diz, é encontrado na Cordilheira dos Andes, na América do Sul, em países como Peru, Chile, Bolívia, Venezuela, Colômbia, Argentina até a Terra do Fogo. Esses animais podem viver 50 anos ou mais. A sua envergadura de asa 3,20 metros e a altura 1,10 e podendo pesar 12 quilos ou mais. O condor andino pode voar até 300 km por dia, sendo capaz de voar 170 km sem bater suas asas. Voam tão alto como 5.000 metros de altitude. A IUCN considera o condor andino como uma espécie ameaçada de extinção por causa da perda de habitat e muitas vezes envenenamentos que ocorrem. São criados em cativeiro para reprodução, para depois serem soltos na natureza por algumas instituições. A gazela girafa é um antílope encontrado em áreas áridas de savanas, podendo ser vista em países da África Oriental. Esse antílope tem o pescoço bastante comprido e fino, eis a razão de ser chamado gazela girafa. São animais de hábitos diurnos, que não gostam de viver em grandes bandos, preferindo a companhia de 2 a 6 indivíduos, onde costuma ter mais fêmeas e um macho. Alguns machos vivem solitários. Somente os machos possuem chifres. A sua expectativa de vida é de 8 anos na natureza e mais de 13 anos em cativeiro. Os seus principais predadores são os cães selvagens, leões, leopardos, hienas e chitas. Madagascar é a 4ª maior ilha do mundo e ali existe um grande predador. A fossa é encontrada na África, na ilha de Madagascar, sendo o maior carnívoro da ilha. Embora se assemelhe aos felinos, não pertence à mesma família, pois pertence à família Eupleridae, um grupo de carnívoros que existe apenas em Madagascar. Também está relacionado com o mangusto e a civeta. É encontrada em florestas densas. Pouco se sabe sobre a fossa, pois existem poucos em cativeiro e a sua população na natureza não é numerosa. É um predador dominante da ilha, sendo a fossa a principal caçadora de lêmures depois do homem.
Tem garras retráteis, assim como os felinos, que facilita subir nas árvores para capturar aves e lêmures. É muito ágil e se move muito bem com a ajuda do seu rabo comprido que serve para dar equilíbrio quando anda sobre as árvores. A fossa não tem uma reputação das melhores. Quando é mencionada a palavra fossa, muitos dos seus habitantes locais nem sequer citam essa palavra, pois acreditam que é um demônio que sequestra crianças. Outros acreditam que seu cheiro é capaz de matar animais pequenos e que, ao lamber uma pessoa, ela adormece e nunca mais desperta, e depois é devorada. E também que invade as casas e rouba os bebês. São muitas lendas bobas que só fazem com que esse animal seja morto injustamente. Captura todas as espécies de lêmures e também aves, porcos selvagens, peixes e pequenos mamíferos. Mesmo os lêmures, sendo bastante ágeis nas árvores, não escapa das fossas. É um animal solitário e muito territorialista. Marca seu território com secreções produzidas por sua glândula odorífera. Tanto os machos quanto as fêmeas fazem isso. E por causa da má fama que a fossa leva injustamente e as lendas bobas que rodeiam esse animal, todos os anos são mortos mesmo sendo protegido pelo governo local. Os habitantes locais têm levado sua população a declínio. A destruição do seu habitat é a principal ameaça à existência da fossa. Esse camarada que vocês estão vendo se chama Pudu do Norte. É o menor cervo do mundo, com altura de 35 centímetros e o seu peso até 8,5 kg. Encontrado na América do Sul, nativo das Cordilheiras dos Andes, em países como Colômbia, Peru, Equador e Venezuela. Seus predadores são a onça parda, o gato andino, o homem e os cães. A cuíca graciosa é pequenininha, tem a carinha de assustada, sendo um dos menores marsupiais do mundo, com cerca de 25 centímetros. E mais da metade disso é o seu rabo, que é bastante comprido. No Brasil, pode ser encontrado principalmente em formações de florestas do Cerrado e em florestas mais secas da Mata Atlântica. E em países como Paraguai, Bolívia, Peru, Colômbia e Argentina. Há algumas espécies de cuícas no Brasil, mas são animais bem menos conhecidos e estudados, porque são mais difíceis de serem observados. É um parente da mucura, fazendo parte da mesma família. Mas a cuíca não tem um marsúpio bem desenvolvido, como por exemplo dos cangurus. Assim não tem muita proteção para os mamilos. Então, depois de uma gestação de 15 dias, a fêmea fica no ninho por um bom tempo, amamentando e protegendo os filhotes até que estejam bem desenvolvidos e menos frágeis. Nascem cerca de 8 filhotes por ninhada, onde costumam ser carregados pela mãe em suas costas. Parte dos machos morrem após a estação reprodutiva, reproduzindo-se uma única vez. É considerado como uma espécie pouco preocupante segundo a IUCN. Hoje conheceremos um animal que sua distribuição abrange todo o país, mas mesmo assim é pouco conhecido. O mão-pelado é um mamífero brasileiro que se aparenta ao guaxinim. Muitos podem até pensar que é o mesmo animal. Fazem parte da mesma família na classificação científica, chamada de Procinite. Já foi vista em todos os biomas brasileiros, como Cerrado, Caatinga, Pantanal, Mata Atlântica e Pampas. A sua distribuição abrange a Costa Rica, a América do Sul, como o Brasil, norte da Argentina, Uruguai e outros países. É um animal de hábitos noturnos, passando o dia em troncos de árvores, tocas, moitas de capim e outros locais. É um parente do coati, inclusive podem ser encontrados nas mesmas áreas, sendo mão pelada mais difícil de ser avistado.
Uma habilidade do mão pelada é que consegue comer o sapo sem que seja envenenado, pois evita as glândulas de veneno. Uma das qualidades é que ajuda na germinação de algumas árvores, pois quando se alimenta de alguns frutos, remove a polpa, facilitando a germinação e o reflorestamento das florestas. O seu estado de conservação é considerado pela IUCN como pouco preocupante, mas a perda de habitat, atropelamento nas rodovias, caça, destruição dos manguezais, está fazendo com que essa espécie entre em declínio com o passar dos anos.